Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai então para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. E qual que é o meu objetivo? O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero trazer as 1000 palavras mais utilizadas do inglês para que você aí em casa consiga entender, consiga identificar quando alguém fala estas palavras em filmes, seriados, músicas e tudo mais. Quando você sabe as 1000 palavras mais utilizadas, fica muito mais fácil para entender qualquer nativo ou qualquer estrangeiro conversando. Então, o que vai deixar você fluente? Não vai deixar você fluente, mas vai colocar você no caminho da fluência. Então, vamos aqui para as 3 palavras do dia hoje. A gente vai então conversar sobre a palavra cut, que cut, então a gente não vai falar cut, a gente vai falar cut, certo? Cut. A segunda palavra é hot. E a terceira palavra é instead. A gente não vai falar instead, é instead, ok? Instead. Vamos então para o nosso modo aula aqui, para você entender um pouquinho o que a gente vai ver então. Então, a última aula a gente encerrou a semana de número 15 com as palavras practice, research e sense. Se você tem alguma dúvida sobre essas palavras, eu recomendo que você volte na aula anterior, então depois deste daqui, para entender ainda mais sobre isto. Mas vamos lá então para o que interessa, que é a nossa semana 16 que começou agora, e essas palavras que a gente vai conversar hoje. Então repete aí em casa. Cut. A segunda palavra é hot, que provavelmente você já sabe o que significa. E a terceira é instead. Cut, hot, instead. Cut, então, significa corte, corte. A segunda palavra, então, vai ser hot, mas antes a gente vai fazer umas frases em português. Aqui eu vou colocar as frases em português. I have a deep cut. Eu tenho um corte profundo. Eu tenho um corte, vou colocar aqui então, corte profundo. Mas Lucas, o cut está por último. Como é que você coloca o cut no fim aqui e o corte mais no meio, aquela palavra em letras maiúsculas, ó. Corte e depois tem profundo e aqui por último termina com o cut. Como a gente está falando do cut, que é o corte em inglês, o que a gente vai fazer? A gente vai então colocar sempre as características daquilo que a gente está falando. Depois a gente vai colocar as características então antes do que a gente vai falar. Depois a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar geralmente aquelas questões de... Deixa eu organizar aqui. Aí fica melhor. A gente vai colocar geralmente então as palavras que a gente está detalhando aqui. Então, por exemplo, eu estou falando do corte. Então, eu vou falar todas as informações sobre o corte e depois eu vou falar o corte. Então, eu primeiro falo profundo, que é deep, e cut por último, porque eu estou falando do corte. Se eu estivesse falando cores, eu também colocaria antes do corte. Um corte vermelho, por exemplo. Aqui eu colocaria, então, tudo antes do cut. Vamos entender mais um pouquinho, então, aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês conseguirem observar, então, a próxima. Ela tem um corte profundo e feio no rosto. Ela tem um corte profundo e feio. Vou deixar assim para não complicar ainda. E vou trocar eu vou trocar só um pouco para não complicar mais ainda. Eu tenho. Depois a gente muda isso daí. Então, eu tenho não vai mudar do que ali em cima. I have. Então, um corte agora eu vou falar do corte, mas o corte vai ser a última coisa que eu vou falar, certo? Deixa eu colocar aqui em letras maiúsculas, que é o corte
que a gente vai falar. Então, o que, que a gente faz aqui? I have a. Vou colocar antes do corte todas as características do corte. Então, a. Ugly, a deep, profundo, deep, ugly cut. I have a deep, ugly cut. Então, eu coloquei todas as características antes do corte, certo, pessoal? Todas as características antes do corte. E, por último, então, a última frase que a gente vai fazer aqui, então, esta tesoura não está cortando bem. Então, esta tesoura, this scissor. Então, this scissor, esta tesoura. This scissor is cutting well. This scissor is cutting well. Então, aqui, ó, vou colocar o cut em letras maiúsculas para vocês perceberem onde é que está o cortar. Lucas, por que tem o ing? Porque cortando o ando, endo, indo, a gente coloca ing. Então, cortando, a gente coloca o ing no final da palavra. E por que tem, então, dois T's ao invés de um? Por que tem dois T's aqui? Então, cutting tem dois T's por quê? Por causa de uma regra que é, a palavra é cut, certo? Cut. E cut, as três últimas letras dela é uma consoante, uma vogal e uma consoante. A regra CVC. Consoante, vogal, consoante. O que acontece nessa situação? Dobra a última letra da palavra. E no caso, a palavra era cut. Então, a gente dobra o T. Certo, pessoal? Essa que é a explicação. Hot. Hot é a palavra que significa quente. Quente, então, hot, quente. Ah, também posso colocar aqui, peraí que eu coloquei tela cheia aqui, posso colocar aqui quente e também posso colocar picante. Exemplo, eu amo comida picante. Então, quando eu falo comida quente, a gente vai falar, então, comida picante. I love hot, como a gente está falando da comida, primeiro a gente fala a característica hot food, que no caso, picante é o nosso hot, quente, né? Picante. E isso acontece muito para nós na Bahia, que então eles perguntam do acarajé, você gostaria do seu acarajé quente ou frio? E a gente acaba falando quente, lógico, eu vou querer uma comida quente, por que eu vou comer uma comida fria? E na verdade, quando a gente acaba falando quente, a gente está escolhendo uma comida picante, quando a gente está falando lá na Bahia, por exemplo. Alguns lugares a gente não fala assim, mas na Bahia é desse jeito. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, pessoal. Caso vocês pensem ou saibam que não é assim, pode deixar nos comentários que eu também fico feliz em aprender sobre essas coisas. A próxima, então, amanhã, vou colocar aqui então amanhã, vamos deixar o amanhã mesmo, será um dia muito quente. Agora sim, amanhã será um dia muito quente. Tomorrow, então tomorrow will be. Por que eu vou colocar o will be aqui? Tomorrow é o nosso famoso it, porque it é para ele ou ela para coisas. Ele, amanhã. Então, tomorrow will be. Então, não precisamos nem falar o it aqui, certo? Mas só para vocês entenderem que o tomorrow, vou colocar diferente aqui. Tomorrow will be a hot day. Tomorrow will be a hot day. Que é a mesma frase eu poderia dizer, então, it will be a hot day. Se a gente soubesse que a gente está falando de amanhã, tomorrow. Então, tomorrow will be
a hot day. E por último, eu gostaria... Agora vocês se imaginem num hotel. Eu gostaria de um banho quente. Eu gostaria de um banho quente. I would like a hot shower. Então, banho é shower. I would like a hot shower. Aqui, então, terminamos a nossa palavra hot. E vamos para a última, então, que é instead. Instead, que significa ao invés. Ao invés. Ao invés. Então, aqui, muitas pessoas confundem falando instead. Eu também já cometi esse erro e não tem problemas. Ao invés, ela escolheu pegar um táxi. Talvez a questão dos Uber, talvez a questão de alguma coisa que aconteceu e ao invés de ela fazer uma certa coisa, ela escolheu pegar um táxi. Digamos que agora eu cobrei vocês... não, fica meio... Vamos colocar num exemplo mesmo. O Joãozinho cobrou a Maria em reais. E eu só tenho dólares. E eu falo então, a Maria só tem dólares. Posso pagar em dólares ao invés? Ou seja, em vez de reais, posso pagar em dólares? Então é isso que a gente vai utilizar aqui, ó, ao invés. Então, instead, ao invés. E aqui a mesma coisa no início. Ao invés. Ela escolheu pegar um táxi. Ela prefere dançar ao invés de correr. Talvez uma pessoa, ao invés de... Vou colocar aqui malhar, que eu vou colocar uma palavra nova também para vocês. Então, uma pessoa que gosta muito de dança e prefere fazer as danças ao invés de malhar. A gente vai comentar dela. Então, ao invés, instead, a gente vai ver que essa palavra é fácil de aplicar. Instead, she chose. Por que eu coloquei só um O? Porque é o escolheu no passado. Escolher no passado é um O. Um O. E quando a gente coloca dois Os aqui, ó, chose com um O. Choose, já mudou minha pronúncia, percebem? Chose, um O. Ó, deixa eu começar de novo, desculpa. Chose, um O. E choose, dois Os. Então, chose, choose, chose, choose, chose, choose, chose, choose. Então, quando tem um O só, é passado. She chose, ela escolheu to get a taxi. Então, eu posso colocar aqui to get a taxi, ok? Posso pagar em dólares ao invés de reais, então. Could, que é uma coisa mais educada. Eu posso colocar o can aqui, que no caso o can seria um poder mais direto, assim, e o could é mais educado. Então, could I pay? Eu poderia pagar, é isso que soa nesse sentido em português. Eu poderia pagar em dólares instead. Eu poderia pagar em dólares ao invés, digamos que eu cobrei, então, a pessoa em reais, e ela prefere pagar em dólares. E a última, então, ela prefere dançar ao invés de malhar. She prefers, ela prefere. She prefers to dance instead of working out. Working out, que é o malhar. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente terminar a aula de hoje, eu vou colocar aqui as frases, vou repetir em voz alta e vocês podem repetir comigo. Então, ela prefere dançar ao invés de malhar. She prefers to dance instead of working out. She prefers to dance instead of working out. Deixa eu ver se eu consigo deixar bem grande aqui. Consigo. She prefers to dance instead of working out. Vamos para a próxima, então, aqui. Posso pagar em dólares ao invés? Então, could I pay in dollars instead?
Could I pay in dollars instead? Posso pagar em dólares ao invés? Próxima então. Instead, she chose to get a taxi. Instead, she chose to get a taxi. Instead, she chose to get a taxi. Então aqui a gente termina com a palavra instead, a nossa palavra número 3 que a gente vai repetir e está fazendo aqui. Vamos para a próxima então, que é a eu gostaria de um banho quente. I would like a hot shower. Eu gostaria de um banho quente. I would like a hot shower. Eu gostaria de um banho quente. I would like a hot shower. Próxima então. Tomorrow will be a hot day. Então, tomorrow will be a hot day. Amanhã será um dia muito quente. Então, vou colocar aqui muito, então. A very hot day. Esqueci de colocar o muito. Então, amanhã será um dia muito quente. Tomorrow will be a very hot day. Próximo, então. Eu amo comida picante. Eu amo comida picante. I love hot food. I love hot food. Eu amo comida picante. Então, essa daqui foi a palavra número 2. E a última, a gente vai ver, então, sobre o cut, que é o cortar, então. A tesoura está cortando bem. The scissor is cutting well. This scissor is cutting well. Esta tesoura está cortando bem. This scissor is cutting well. E a próxima, então, ainda tem duas faltando. Eu tenho um corte profundo e feio. I have a deep, ugly cut. I have a deep, ugly cut. Então, eu tenho um corte feio e profundo. Eu tenho um corte profundo e feio. I have a deep, ugly cut. E a primeira, então, palavra que a gente comentou de hoje era eu tenho um corte profundo. I have a deep cut. Eu tenho um corte profundo. I have a deep cut. Então, pessoal, essas aqui foram as nossas 3 palavras do dia. O que a gente viu, então? A gente viu cut, hot, instead. Cut, que é corte, hot, que é quente ou picante, e instead, que é o invés. Pessoal, então, hoje, essa daqui foi a nossa aula de número 106 do projeto do 0 ao 1000. Eu gostaria que vocês deixassem um comentário falando o que vocês acharam da aula, o que a gente pode melhorar, e também não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês mais se importam, tá legal? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.